Instagram também. Estamos aqui no Instagram Maravilha. e reunião fechada Beleza. no link aí. Maravilha, fechado. Beleza, sem problema nenhum. Então, 3, 2, 1, gravando. Todos muito bem-vindos aqui à nossa live hoje sobre consórcio. O tema, eu coloquei ali o convite de uma forma bem particular, né? Estratégia brilhante ou uma ilusão do mercado, fazendo quase que uma brincadeira, né? Com alguns vendedores de consórcio. Isso eu comento muito com o Vitor, inclusive, né? Porque as ferramentas a gente sabe que na maioria das vezes elas são incríveis, mas depende sempre quem que está ali por trás, né? O pessoal usa alguma chamada muito forçada, a gente sabe que nem tudo é assim, até parte do nosso compromisso aqui na Remate Perfeito é lutar contra algumas falácias do mercado e trazer as ferramentas ali de uma forma muito clara, muito transparente. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thierry. Você que está vendo aqui pelo YouTube já pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário. E hoje vamos falar sobre consórcio com o nosso parceiro de negócios, arrematou imóveis com a gente aqui já na assessoria Remate Perfeito. E um consultor de consórcio que faz um trabalho muito sério, né? Faz um trabalho muito sério desde a primeira vez que nós conversamos sobre consórcio. Quem já acompanha o meu canal há um pouquinho mais de tempo sabe que eu sou, de certa forma, um pouco crítico à forma como alguns consultores vendem, né? Eu sempre falo que a ferramenta é incrível, ela cumpre um papel de planejamento, de estratégia financeira muito legal, mas a forma como alguns consultores vendem acaba, de fato, manchando ali a imagem da ferramenta, e por isso que nós trouxemos o Vitor aqui hoje para falar de uma forma muito clara e muito transparente. Então, Vitor, feito a breve introdução, gostaria que você falasse um pouco de você, cara. Se apresenta aí para a galera conhecer um pouquinho do Victor Silveira. Bom dia, pessoal, tudo bem? Cara, é uma honra imensa estar aqui com vocês, né? Como eu te falei, uma das coisas que me atraiu a estar em parceria com vocês é justamente essa questão de não fazer promessas que a gente sabe que o mercado não está dessa forma, né? Então, foi esse trabalho sério aí de vocês que me fez começar no mercado de leilões e, de fato, fechar essa parceria aí também com a parte de consórcio. Apresentando um pouco, meu nome é Vitor Silveira, sou casado com a Thaís, tenho dois filhos lindos, maravilhosos, que é o Vicente e a Estela. O Vicente está naquela fase de conhecendo as coisas, né? Ele está com 4 meses, então, ou seja, se eu der umas bocejadas aqui é porque a noite foi boa, tá? Tenho 20 anos de mercado, né, de seguros e consórcio, e no consórcio eu estou há 10 anos. Então, quando eu conheci o consórcio há 10 anos atrás, foi para, como se diz, bater uma meta, e aí fez com que eu me apaixonasse por esse produto, fez com que eu, de fato, conhecesse e me relacionasse muito bem. Recentemente, em setembro, na verdade, janeiro do ano passado, eu comecei já a querer mudar de ser, eu era gerente de uma grande seguradora, e aqui no estado do Espírito Santo, eu era responsável por uma área, e aí comecei a titubear mais para a área de consórcio, como eu falei, por conta de gostar muito do produto, entendeu? E aí, em setembro, de fato, eu saí da seguradora, né, e assumi esse papel de consultor de alavancagem patrimonial e alavancagem financeira. Em menos de um ano, a gente já tem mais de 20 milhões de valores, né, em gestão, já contemplamos cerca de 2 milhões e pouco de clientes, né, em valores também, e, mais uma vez, mostrando um trabalho sério, um trabalho digno, e mostrando que o consórcio, ele é bom, mas ele não é esse milagre que algumas pessoas vendem. Assim como o leilão também é um mercado muito bom, mas não faz milagre, né, como algumas pessoas mostram. Então, de fato, a gente faz um trabalho sério, um trabalho guiado aí com os nossos clientes. Que bacana, cara, que história muito legal. Eu compartilho também dessa questão da transição de carreira, né, de estar ali, de certa forma, consolidado como um gestor, ter aquela falada, vamos dizer assim, estabilidade, né? Você chega num cargo ali, você tá bem, tem um salário, mas aí começa a incomodar, não tá muito atrelado ali
aos valores, e quando a gente conversou pela primeira vez, senti muito isso, né, essa questão da transição para estar perto de um produto ali, de um negócio que fazia mais sentido. E você tocou num ponto-chave, que é essa questão de talvez tirar de contexto a ferramenta, né? E hoje, como um consultor especialista nessa parte de alavancagem, o que você considera, né, pensando ali na mentalidade do brasileiro, como que você acha que o consórcio se encaixa bem nessa questão da mentalidade do brasileiro ali de ser uma pessoa talvez um pouco mais conservadora, que gosta de fazer as coisas com segurança? Como que você acredita que o consórcio se encaixa nessa mentalidade ali do brasileiro? Cara, então, hoje a gente sabe que cerca de 50% da população brasileira, né, 50% da população ativa, população ativa, acaba estando numa situação de inadimplência. E o consórcio, ele vem justamente para ser o contrário. Ele vem para ser algo onde você faz um planejamento. Então, ou seja, você se planeja no valor que é cabível no seu bolso. Vou dar um exemplo eu acabei de ter uma reunião antes de entrar aqui, eu tive uma reunião, né, individual com um possível cliente, e para ele eu falei com ele, cara, olha só, se você quiser começar com 100, a gente tem consórcio de 100. Se você quiser começar com 1.000, a gente tem consórcio de 1.000. Se você quiser começar com 10.000, a gente tem consórcio de 10.000. Então, o consórcio tem que ser encarado como um planejamento para atingir um resultado, e não exatamente uma ferramenta de milagre, porque não é, entendeu? Então, para as pessoas que eu costumo conversar hoje, é justamente isso, é mostrar para elas, de fato, fazer um planejamento para que você conquiste o seu bem e até mesmo a sua independência financeira através do consórcio, fazendo um planejamento, mais uma vez. Isso é muito legal, isso é muito legal. Tá bem alinhado com o que eu sempre falo, né? Que às vezes o que acaba se tornando problema são os instrumentos ali, né? Nós vamos falar um pouquinho também das estratégias, né? De contemplação, mas eu quero fazer uma pergunta atrelado ali, que geralmente aqui do meu lado, né? Que não sou especialista em consórcio, estou aprendendo mais agora com você, e geralmente a pessoa que chega me perguntando de consórcio, ela está fazendo uma comparação entre financiamento e consórcio. O seu ponto de vista como especialista, qual que é a maior diferença ali entre os dois? Cara, em algumas reuniões, para algumas pessoas, eu falo o seguinte: a gente não pode nem comparar o financiamento com o consórcio, tá? Sinceramente falando, o financiamento ele é uma medida extrema para que você conquiste algo que seja de muito rápido. E você paga por isso. Então, ou seja, vai ser muito mais caro do que o financiamento, do que o consórcio. Tem momentos que, quando a gente faz essa comparação, quando a gente entende que o cliente quer que a gente mostre essa comparação, o financiamento ele fica 10 vezes mais do que o consórcio. Então, ou seja, se a gente puder comparar uma ferramenta com a outra, eu diria isso, que o financiamento ele é muito mais caro e o consórcio ele é uma ferramenta que você vai atingir o seu projeto de forma mais barata. E batendo muito na tecla do planejamento, porque tem muita gente que ela anseia por um apartamento de 500 mil, só que ela vai primeiro no imóvel e não na forma de pagamento. Então, quando ela vai primeiro no imóvel, ela vai, se ela quiser de forma rápida, ela vai pagar mais caro por isso. Agora, se ela vier primeiro na forma de pagamento, ela vai conseguir, de fato, ter algo muito mais barato do que o financiamento. Bacana, muito legal. E já pensando nisso, qual que é a forma certa ali de você comprar um consórcio? Qual que é ali o procedimento que você executa hoje com os seus clientes e você recomenda para o pessoal que vai comprar, né? E aqui eu faço um alerta às diversas empresas, né? Até legal do Vitor também que ele trabalha com uma das empresas mais antigas do mercado, né? Tá, sei lá quantos anos aí, é uma empresa que tem muita credibilidade e às vezes, quando chega aquele consultor que trabalha com um monte, ele tem lá 500 milhões de empresas, ele acaba meio que conduzindo o cliente para o produto que ele vai ganhar mais, ou sei lá o quê. Então, o que você comenta sobre, assim, o que o cliente, que talvez não é um especialista, né, e está dialogando ali com um consultor que talvez não seja o Vitor, mas está com o pezinho atrás, o que ele deve observar
né? Tanto da empresa, tanto do grupo, né? Eu falo muito também sobre a quantidade de pessoas, né? O que a pessoa deve observar ali como critérios, né? Antes de tomar a decisão de seguir com um consultor ou seguir com uma empresa ali na contratação do consórcio. O ponto principal, Thierry, o ponto principal é você entender que não tem milagre. Esse é o ponto principal. Quando tem aquela velha máxima, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfie quando alguém chegar para você e falar: você vai pagar X mil e vai conseguir contemplar num período de X meses. Quando você vê que o valor é muito baixo, com uma contemplação muito alta, isso daí é um ponto para você tomar observação. E isso a gente tem visto muito no mercado e vendo que muitas pessoas caem em golpes por conta disso. Porque entendem que, por exemplo, eu vou te falar uma situação que eu vivi de um cliente no exterior, um cliente na Europa. Ele chegou para mim e falou: Vitor, eu estou conversando com um cara que ele falou que se eu fizesse um Pix de 20 mil reais, ele ia conseguir me contemplar em 6 meses uma contemplação de 500 mil reais. Isso não existe. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ver. Quando entender que o valor é muito baixo, perto do valor que você está querendo de contemplação, suspeitem e corram, porque isso não existe. E aí, o que eu faço, né? Qual é o nosso trabalho hoje, Henrique? A gente senta com todos os nossos clientes e entende a necessidade dele. E aí, como você falou, né? Hoje a gente tem basicamente 2 administradoras que a gente trabalha, ao qual, quando a gente entende um certo ponto de vista, a gente segue por uma administradora. Quando a gente entende outro ponto de vista, a gente segue por outra administradora. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Tanto é que eu vou para as reuniões com na maioria das vezes com os meus clientes, eu não sei nem o valor que ele está querendo de crédito. A gente senta, entende o que o cara quer, o que o cliente quer e mostra para ele a melhor ferramenta para aquele valor. E não o que vai ser melhor para mim. Porque, às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para o meu cliente. Então, a gente, de fato, faz esse entendimento. E, mais uma vez, sendo redundante, mas é importante falar, corram de promessas ilusórias. Não existe essa coisa de que você vai contemplar 500 mil com 20 mil reais. Isso não existe no mercado. E uma pergunta, tá, que já me fizeram muito e até já fui abordado por inúmeras empresas com diversas, vamos dizer assim, formas, né, diversas narrativas, e sempre, né, tem essa questão de, tipo assim, quase que uma garantia, né, tipo assim, fecha comigo que você vai ser contemplado em X meses, né? Como que funciona essa questão de ser contemplado em X meses, né? Quais são as estratégias, tipo assim, reais que a pessoa pode se basear para falar, realmente, estou seguindo um planejamento e, com base nesse planejamento, eu serei contemplado, né, pela proporção aqui em tanto tempo. E qual que é a enganação que o pessoal vende, tipo assim, fecha comigo que em 6 meses você vai ser contemplado? Então, a gente faz projetos de contemplação rápida. Isso é normal, tá, Thierry? Não é algo que, tipo assim, foge da nossa linha de trabalho. Só que, mais uma vez, quando você trabalha com uma contemplação rápida, a gente fala de valores maiores. Então, eu vou te dar um exemplo de uma das minhas clientes que a gente fechou o consórcio recentemente e ela tinha um imóvel num valor muito bom para vender e ela queria aumentar o imóvel um pouco mais alto. Então, ou seja, quando eu entendi que ela tinha um valor significativo para contemplar a carta, aí sim a gente fala de prazo. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente mostra em números. Eu pego grupos já em andamento, eu pego grupos que estão com uma média de lance onde começa a cair, e eu falo para ela a forma que a gente vai fazer. E mostro isso em números, entendeu? Então, eu abro, quando é uma reunião, né, presencial ou uma reunião online, eu abro o histórico de contemplação. Então, dando o exemplo dessa cliente, o valor que ela tinha, mais o valor e perto do valor do imóvel que ela precisava, a gente chegava a 62% de lance. Então, ou seja, é um lance que ele é um lance arrematador, entendeu? É um lance que contempla rápido. E aí a gente contemplou essa carga. Tanto é que no primeiro mês que ela deu o lance, que ela botou o imóvel dela para vender e ela deu o lance, ela contemplou. Entendeu? Então, essa é a grande estratégia, é de mostrar para o cliente
os números para com que ele entenda que os valores que ele tem no bolso vão contemplar o valor que ele precisa. Eu, antes de entrar na reunião aqui, mandei uma simulação para um cliente de que ele quer um carro e ele tem metade do valor para contemplar. Então, o que eu falei com ele? Cara, com a metade você não contempla mais. Por quê? A gente está vivendo um cenário onde a Selic está muito alta. Então, com isso, a gente tem o famoso lance embutido, que é pegar uma parte da própria carta. Então, eu mostrei para ele que ele vai pegar uma parte dessa própria carta e vai conseguir contemplar. Porque com a metade somente ele não tem. Ele vai usar somente a metade do dinheiro dele? Sim, ele vai usar somente a metade do dinheiro dele. Mas ele vai pagar um pouco mais caro porque ele vai usar um pouco do dinheiro da própria administradora. Então, é esse os lances que a gente consegue mostrar para o cliente e, de fato, conseguir uma contemplação de forma rápida. Legal. E aí você me perguntou o que os gurus e os grandes, né, amostradinhos fazem aí. Eles não falam isso. Ele não fala para o cliente dele que ele vai usar um lance embutido. Ele não fala para o cliente dele que ele vai pagar por isso. Ele não fala para o cliente que você vai fazer uma carta de X mil em 6 meses, em 3 meses. Não, ele garante uma coisa que ele não consegue mostrar em números. E a gente faz totalmente o contrário, a gente mostra em números. Tem alguns clientes que a gente não contemplou, na primeira, na segunda, na terceira, já teve clientes, mas não foi por conta de números. Foi por conta, por exemplo, um dos clientes que a gente não contemplou na primeira, na segunda assembleia, se eu não me engano, foi porque quando a gente teve um aumento muito grande da Selic de um mês para o outro, aumentou cerca de 1,25%, os lances aumentaram também. Então, naquele mês, a gente fez uma conta e não contemplou. No mês posterior, a gente conseguiu contemplar o cara porque a gente tinha um estudo e a gente aumentou também esse estudo. Então, a grande sacada é essa. É você também dar uma média ali, mas sempre com muita clareza para o cliente de que, eu não estou te prometendo uma contemplação. Eu estou te mostrando com números que há possibilidades grandes de você contemplar com esses valores. Muito legal, muito legal. E me lembra uma questão também, atrelado a um pessoal que fala da estratégia de leilão mais o consórcio. E pelo menos as pessoas que eu vi vendendo, por exemplo, essa estratégia de leilão mais o consórcio, até se você puder falar um pouquinho, né, como que seria formas viáveis para que quem está acompanhando a gente aqui pode comprar o imóvel no leilão, usando os benefícios do consórcio, mas antes disso, vou concluir meu comentário. Uma pessoa na internet que ela se apresenta como um especialista, vamos dizer assim, em estratégia de alavancagem, ele vende um curso ensinando toda uma estratégia de você comprar imóveis em leilão, mas o pagamento é o consórcio. Só que, na verdade, ele é um consultor de consórcio. Então, o que ele quer? Ele quer vender a carta para a pessoa. Cartas contempladas ou qualquer outra estratégia. Então, ele coloca o leilão lá na frente como uma isca para a pessoa que está chegando agora e ele quer, na verdade, vender uma carta de consórcio. E aí eu tive contato com pessoas que se frustraram, né? Que entraram ali talvez com uma expectativa de um tempo, realmente a pessoa garantiu X meses. Eu vi um caso extremo que a cliente entrou até com processo judicial, que tipo assim, eu tenho registro que ele me prometeu data de contemplação, e eu comprei acreditando nisso. Ela entrou com processo contra ele. Não sei que fim que deu. Então, é algo que a gente acaba lutando contra aqui. E sempre quando as pessoas chegam, pô, Thierry, cara, consigo comprar um imóvel de leilão usando uma carta de consórcio? E a minha resposta geralmente é muito do que você falou. Eu falo assim, olha, não sou um especialista em consórcio, por isso que a gente está trazendo você aqui hoje, mas consórcio é uma ferramenta muito legal para você pagar menos juros, acessar um crédito mais barato, só que ele precisa estar dentro de um planejamento de longo prazo. Agora, a pergunta do milhão, né, na internet hoje, né, como que usa consórcio, a carta de consórcio para comprar o imóvel de leilão? Quais são as formas possíveis, ali viáveis, para você usar essa carta de crédito e comprar o imóvel de leilão? O primeiro ponto é que é o seguinte, de fato, para você comprar um imóvel de leilão
com o consórcio, você já tem que estar com a carta contemplada. E esse ponto a gente já falou lá atrás, que para contemplar não é de um dia para o outro. E muitas das vezes, por exemplo, o imóvel que eu arrematei, que a gente arrematou junto, eu precisava de agilidade. E hoje eu não tenho nenhuma carta minha contemplada. As cartas que eu tenho, eu já comprei imóveis e os imóveis estão se pagando. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você já pega uma pessoa que fala que compre a carta de crédito, porque você vai conseguir pagar ela com leilão, você tem que ficar pé atrás, porque há uma dificuldade para isso. Não é fácil de fazer. Então, o primeiro ponto é que você tem que estar com a carta contemplada. Primeiro ponto, contemplamos uma carta. Beleza. Quais são as formas que eu tenho de pagar um leilão? A gente consegue fazer nos leilões de financiamento, a gente chama de interveniente quitante, o nome. Então, você pode arrematar um imóvel financiado, você vai fazer todo o processo normal do financiamento, seja da Caixa Econômica ou de qualquer outro banco que você venha arrematar, e ao final, quando você já estiver com a certidão de ônus liberada no seu nome, né, com o financiamento já esperando os carnês chegar para você, esperando o carnê chegar para você, você consegue entrar em contato com a financeira, mais a sua administradora de consórcio, e fazer o que a gente chama de interveniente quitante. Então, o que você faz? Você troca o financiamento pelo consórcio, entendeu? E aí sim você segue pagando as suas parcelas de consórcio normalmente. Mas, mais uma vez, e voltando ao ponto de que a carta já tem que estar contemplada. Vitor, eu posso comprar um imóvel financiado e deixar a carta para o momento que eu for contemplado fazer essa troca? Pode, não tem problema nenhum. Então, ou seja, você vai pagando financiamento normal, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, 1 ano, 2 anos, e no momento que você contemplar a sua carta, você faz essa troca de financiamento para o consórcio. Também há essa possibilidade. A outra possibilidade que a gente tem é quando a gente tem sócios ou pessoas que são relacionadas juntos e você compra ele à vista. Então, ou seja, vamos supor aqui que eu vou dar o exemplo da Raquel. Eu e a Raquel, nós somos somos pessoas que a gente se conhece muito bem e que a gente tem um relacionamento próximo, né? Ao qual eu confio ela a fazer o arremate à vista e eu, com a minha carta de consórcio, compre o imóvel dela. Só que isso é aquela situação. Você tem que ter 100% de certeza que você está fazendo algo com pessoas que são, né, confiáveis. Porque a partir do momento que você pagou o imóvel à vista e vendeu esse imóvel para mim, o imóvel é meu. Só que tem essa possibilidade. Ou pessoa física ou pessoa jurídica. Entendeu? Então, ou seja, você consegue fazer. E a última forma de você fazer, só que essa é muito mais difícil e, de fato, a gente tem que procurar a administradora que faça, é quando você já tem um imóvel quitado. Então, ou seja, você vai lá na administradora e fala, administradora, eu vou comprar um consórcio, eu vou comprar um imóvel no financiamento, e eu quero que, antes de eu comprar esse imóvel, eu faça a alienação desse imóvel. Então, ou seja, eu dou o meu imóvel que está quitado como garantia. Depois que eu dou o imóvel como garantia, a administradora ela fica ali com aquele dinheiro esperando que você envie o imóvel para ser pago através do boleto do leilão. Só que esse modelo é o modelo mais complicado de se realizar e que você tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, o imóvel que a gente arrematou junto, beleza, ele me deu 7 dias para pagar o boleto. Mas tem imóveis que a gente sabe que é de um dia para o outro, 2, 3 dias. Então, pode ser que a administradora não tenha tempo hábil de você fazer esse pagamento. Mas tem a possibilidade? Tem a possibilidade. Fica aí a critério, né, do cliente fazer o pagamento ou não. Vitor, qual a melhor forma que você acha? Eu acho a questão de você ter uma pessoa de confiança. Que aí você consegue pagar à vista, faz todo o trâmite e compra e vende um imóvel do outro. Bacana, muito legal, é justamente o que eu falo, né? Algumas administradoras, inclusive, prometem, né? Não, a nossa empresa aqui desenvolveu algo específico para leilão. Aí vem, Thierry, eu vou comprar lá porque ele está me garantindo. Eu falo, pega um documento expresso,
né? Um documento ali com todos os dados da empresa, um diretor, um presidente, alguém garantindo para você, né? Assumindo o compromisso de que quando você mandar o boleto do leilão, ele vai te pagar em 48, 72, até 24 horas, dependendo do trâmite. Então, essa é uma questão muito legal, pessoal. Você que está considerando aí alguma oportunidade, alguma administradora, posso pagar a pergunta geralmente é essa, né? Consigo pagar o arremate com a carta de crédito? Verifica e formaliza primeiro com a sua administradora. Se ela te der essa garantia expressa, aí você pode seguir à vontade, né, Bruna? Porque na hora que chega o boleto lá e não tem o dinheiro, né, Bruna? Aí vira aquela loucura, né? Eu vivo com os cabelos igual cebolinha aqui, porque eu falo, gente do céu, não mateu do coração, não. Porque é todo um trabalho feito e eu sempre falo desde a primeira reunião. No dia que ofertar o lance, baixo investimento. E aí, às vezes, tem conta digital que passa de um banco para outro banco, Jesus Cristo. Mas é isso, é deixar o dinheiro ali, é programado, né? Então, assim, o que eu entendo o consórcio, ele é como o leilão, é uma programação que você vai fazer, né? E aquele que conseguiu fazer esse planejamento, com certeza vai ter muito mais retorno e de forma muito mais assertiva nesse investimento, né? Eu vejo esse paralelo entre os dois, né? Embora sejam propostas distintas, mas eu vejo muito essa semelhança. É isso aí. Dando uma endossada no que você falou, Bruno, inclusive na sexta-feira eu fiz uma chamada, né, para a live de hoje, e eu falei, hoje o consórcio, ele, junto com o leilão, eu não acredito que que tenha ferramentas mais interessantes para uma alavancagem patrimonial. Juntando os dois, cara, dá para fazer muita coisa. Então, esse muita coisa que eu estou abraçando junto com vocês na parte de leilão, para, de fato, dar uma alavancada legal aí. Sim, quando eu me alavanquei há 10 anos atrás, foram as duas estratégias. Leilão, comecei com leilão de veículo, aí conheci o consórcio há muito tempo atrás, e aí foi usando as duas estratégias, pouco dinheiro meu, e usando essas formas de alavancagem mesmo. Aí. É isso aí. Vitor, cara, agora conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua caminhada, a sua trajetória de conhecer leilão, de passar pelo processo de arremate ali, como que foi a sua experiência? Então, pô, eu vou te falar que surpreendeu muito positivamente, tá, Thierry? A gente acho que foi no terceiro mês, né, que a gente estava, foi no terceiro mês. E aí a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque é algo que, tipo assim, eu até brinquei um dia desse com um amigo meu, falei, rapaz, a minha vida tá tão tranquila que eu comecei a olhar para o lado de leilão agora. E aí, o que mais me chamou a atenção? Primeiro, como eu falei lá no início, né? A realidade que vocês me mostraram. De que, Vitor, você não vai conseguir ter um imóvel com 70%, 80% de deságio. Você me falou algo em termos de 30%, 40%, 50%, e de fato a gente arrematou um com 52%. Uma outra coisa que me chamou a atenção é o fato de, tipo assim, Vitor, o que você quer com o leilão? Né? Eu falei, pô, minha estratégia hoje é comprar e vender. Então, vocês me mostraram com números todos os gastos que eu teria para que eu fizesse uma arrematação aonde, mesmo com todos os gastos, e são muitos, eu tivesse um lucro com essa venda do imóvel. Então, ou seja, a gente conseguiu arrematar o imóvel, inclusive, hoje, ele começa o processo de reforma e, em todo momento, vocês me deram todo o apoio. Então, ou seja, no primeiro dia, quando eu arrematei, a Bruna ainda falou, Vitor, pelo amor de Deus, já baixou, o que você falou agora, já baixou as aplicações, porque a gente fez um arremate à vista, né? Já baixou as aplicações? Falei, já. Então, beleza. Aí, quando veio uma surpresa boa, que o leiloeiro deu 7 dias para a gente pagar, eu falei, opa, tá tranquilo, vamos ficar tranquilo. Aí, paguei o imóvel. Eu falei,
Bruna, que momento que eu posso ir lá fazer tomada de posse? Aí ela, ó, Vitor, você vai esperar, saiu o contrato de compra e venda, parará, pororô. A gente ficou ali, esperando. Saiu o contrato de compra e venda. Falei, Bruna, posso ir lá? Pode. Ó, leva o documento X, você vai fazer isso, vai chegar lá, vai perguntar, pega uma testemunha para que essa pessoa garanta que não tinha ninguém lá morando e tal, não sei o quê. Beleza. Entramos no imóvel com todas as coisas lá, geladeira, fogão, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, Bruna? Vitor, não se preocupe, isso é normal. Faz isso, emite tal documento, negocia, uma coisa que eu achei interessante, pô, negocia com o proprietário anterior, e aí, né, abrindo aqui, ó, paga de repente a mudança. Eu falei, pô, legal, vou pagar a mudança. Aí daqui a pouco a proprietária foi até no sábado, e ela me respondeu no próprio sábado. Eu falei, Bruno, olha só, a proprietária está falando aqui que ela fez os móveis embutidos e pagou a mais. Aí a Bruna, Vitor, oferece um valor, compra os móveis embutidos. Eu mandei para a pessoa, falei, ó, eu compro seus imóveis por X reais. E ela aceitou. Então, isso foi no sábado, né? Voltando a falar, foi no sábado. Então, ou seja, eu tive assessoria de ponta a ponta. Em momento algum que eu fazia uma pergunta, ou você, Thierry, ou a Bruna deixava de me responder e conseguiu conduzir. Então, mais uma vez, foi uma experiência muito boa. Hoje começou, né? Inclusive, até acabei de desligar a ligação aqui. O pessoal da reforma começou a reforma. A gente tem uma média de venda muito legal. A gente está com um spread que vai ter um retorno bacana, e eu já falei, a gente vai continuar mais e mais e mais arrematando e trabalhando juntos aí. É isso aí. E foi muito legal, né? Como eu trabalho ali todo o processo de vocês, eu sei de cada um de vocês. A minha memória é ruim para as coisas da vida moderna, mas eu sei tudo da vida de cada um, arremate aqui. Que vocês conseguiram também utilizar um valor de FGTS, que vocês arremataram em parceria, alguém estava com o dinheiro parado de FGTS e conseguiu retirar. Isso eu achei muito legal, né? E o outro ponto é que foi a fase da desocupação, foi muito rápida de vocês, não foi o tempo entre pagar, assinar documento e entrar no imóvel, foi algo muito rápido, que aumenta ali o retorno de vocês sobre o investimento. O imóvel estava em excelente estado de conservação. A gente até brincou que tem uma parede lá, que alguns acham que é do Hulk, a casa era do Hulk, que é uma parede verde. Eu acho que era a casa de palmeirense, porque era da época do Mundial. Então, era alguma homenagem. É só fazer uma pintura ali, é algo bem tranquilo, os móveis ótimo estado de conservação, tudo muito bem cuidado, né? Foi exatamente isso. Um imóvel muito bem cuidado, muito tranquilo. Nós tivemos algumas, né, eu falando porque, igual a Bruna falou, a gente fez a arrematação em sociedade, eu e mais 2 sócios, e aí, pô, é um apartamento na Serra, não sei quem conhece aí a região, mas quem conhece a região, é uma região que está em plena expansão. É um apartamento de 4 andares, e aqui no Espírito Santo é difícil você ter apartamento de 4 andares com elevador, e esse tem elevador, área de churrasco, piscina, playground, academia, tudo dentro de um condomínio muito bacana. Então, ou seja, foi uma surpresa muito boa que a gente teve após a arrematação, e que com certeza, como você falou, né, Bruna, vai trazer um retorno maior para a gente. E aí, falando de prazos, a gente arrematou no dia 9/6. Então, ou seja, a gente não tem 2 meses, a gente já está com o contrato assinado, com menos de 30 dias, na verdade, foi sábado retrasado, a gente conseguiu ter a posse do imóvel, e eu acredito que com 60 dias ou menos, a gente já vai colocar o imóvel para alugar, para vender, perdão, levando em conta que hoje está começando a obra de reforma. Muito legal, muito bacana. E falando agora um pouquinho sobre consórcio, Vitor. Quando chega um cliente ali para você, o pessoal que está buscando saber mais, como que é esse processo ali, como que você conduz para identificar e até direcionar a pessoa, falar realmente, no seu momento, esse aqui é o melhor cenário para você? Então, como eu te falei, né, Thierry? Primeira coisa é a gente sentar, né, seja online ou seja presencialmente, e entender o que essa pessoa precisa.
Então, como é que é entender o que essa pessoa precisa? É saber, de fato, qual é a situação financeira da pessoa hoje, quanto que ela consegue pagar, quanto que ela precisa do imóvel, quais são os valores que ela tem disponível para dar um lance ou não, porque a gente tem formas de contemplação. Eu tenho clientes que falam, Vitor, não, eu só tenho dinheiro para pagar a parcela. Então, ou seja, em algum momento você vai ser contemplado e vai ser sorteado e vai ser contemplado. Tem gente que tem 25%, a gente já trabalha ali com lance fixo. Então, ou seja, a gente consegue entender que aquela pessoa consegue potencializar a forma de contemplação dela. A gente tem clientes que, eu sou um cara que eu pago tudo certinho. Então, a gente tem administradora que trabalha com o chamado lance fidelidade. Então, ou seja, depois de 6 meses ou depois de um ano, você entra num fluxo de contemplação de, por exemplo, um grupo de 900 pessoas cai para 250, 300 pessoas que você tem maior chance de ser contemplado. Então, é isso. É vir para uma reunião comigo, né, pessoalmente ou online, entender qual é o melhor momento e já começar. Porque é uma coisa que a gente fala muito no nosso mundo, né? Só vai contemplar quem tiver um consórcio. É igual jogar na Mega Sena. Só vai ganhar na Mega Sena se você só vai ganhar na Mega Sena se você tiver um jogado. Então, consórcio é a mesma coisa. E como eu falei, qualquer valor hoje a gente tem valores de 200, 300, 1.000, 50 mil, que você começa o seu consórcio e já começa a se planejar. O ideal é começar o consórcio. E aí a gente tem clientes investidores, tem clientes que estão, N formas de contemplar, mas o principal é entender a necessidade da pessoa. Muito bacana, muito bacana. E o principal que eu acho é realmente, né, pensar como investidor, pensar como empresário, seja o objetivo ali, se é um planejamento de longo prazo para aposentadoria, transição de carreira. Como nós gostamos aqui na Remate Perfeito, e o Vitor também, o principal valor em comum que a gente compartilha é fazer tudo com tranquilidade. A Bruna sempre usa, eu preciso de paz para trabalhar, né? Então, se tem a questão de muita ansiedade ali e tal, aquela afobação, aquela coisa, não funciona muito bem. A gente gosta de ter o pé no chão, fazer as coisas com planejamento, com tranquilidade, e muitas vezes, tá? Quando a gente trabalha assim, é capaz até do positivo acontecer mais fácil, né? Sim. Às vezes a pessoa que está mais tranquila, está assim, poxa vida, mais alinhada, parece que tudo vai, no caso de vocês, né, que vai acontecendo de uma forma muito tranquila, muito suave, então está muito alinhado com o que a gente gosta de trabalhar aqui. Algumas experiências, né, que a gente, por trabalhar com o público, acaba ouvindo. Pessoas, por exemplo, Thierry, histórias que eu já ouvi aqui, né? Não, eu entrei aqui num planejamento de pegar 1 milhão e fiz 10 cartas de 100 mil, e aí eu fiz, todo mês eu dou não sei quanto de lance, eu pago não sei quantos mil de parcela e tal, só que aí o cara arriscou toda a tranquilidade financeira dele, acreditando numa situação que ele vai dar não sei quantos de lance ali todo mês, já tá numa parcela altíssima, né? Até pelo que o Vitor falou aqui, eu achei muito legal. Poxa vida, é uma ferramenta para você acessar um crédito mais barato, no longo prazo. Então, o propósito, pensando dessa forma, é caber no seu orçamento. Você pagar com tranquilidade, com planejamento, isso eu achei muito bacana e foge de dor de cabeça desnecessária, né? Bom, da minha parte, todas as perguntas aqui foram sanadas. Eu queria perguntar para o pessoal que está presente com a gente, se alguém tem alguma dúvida, tá? Pode mandar pelo chat aqui na mensagem, ou se quiser abrir o microfone também, se apresentar, fazer uma pergunta. É uma oportunidade aqui, única, um momento bem legal de interação para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. A Bruna tem alguma? Começando por ela? Não sei se ela tem alguma. Não, a que eu tinha, na verdade, né, que há muito tempo já tinha esclarecido com o Vitor, né, quando eu usei consórcio no passado, foi para comprar apartamento do mercado tradicional, não foi mercado de leilão, né, mas a explicação perfeita que o Vitor nos traz a respeito de como encaixar, né, o mercado de leilão com o consórcio, até porque, como eu tenho um perfil ativo no Instagram, eu já tinha feito antes muitas
reuniões com pessoas de consórcio antes do Vitor, e eu perguntava, eu falava, mas eu vejo vídeo na internet, só que como eu já entendi a metodologia do consórcio, não fechava na minha cabeça a conta, porque eu sei que leilão é imediato e consórcio você demora ali algum período, né? E aí, quando a gente teve ali um bate-papo, aí ele sanou ali todas as minhas dúvidas, e hoje eu entendo que é algo realmente de planejamento, né? É isso aí. E aí, ô, Bruna, dando uma endossada. E aí, como você falou, né? Você conversou com várias pessoas e nenhuma delas eu acredito que você chamou para uma live com os seus clientes, porque justamente não condizeram com o que realmente é a realidade. E para mim, foi o que a gente conversou. Muitas vezes eu prefiro perder o cliente do que botar uma ilusão. Então, eu Sim. prefiro ser honesto com você e estar aqui hoje como seu parceiro, do que se eu fosse vender uma ilusão para você e de repente não tá fazendo, não tendo essa oportunidade. Sim, complementando isso, eu lembro que eu não me dava, assim, por convencida na explicação da pessoa, aí eu falava assim, então me manda um contrato, porque eu sou advogada, eu vou analisar o contrato, e eu quero validar tudo isso que você me explicou escrito no contrato. Passaram-se aí 3, 4 anos, eu estou esperando até hoje o contrato. Nunca recebi esses contratos com aquelas propostas de reunião, né? Porque até o Thierry, ele cuida bastante aqui da chegada dos novos clientes, o atendimento, e a gente tem essa política na empresa. Eu falo, Thierry, a gente tem que falar a verdade, porque a gente sabe como é os bastidores, entende? Se não é o momento da pessoa, se a pessoa não está preparada, eu prefiro ajudar essa pessoa a se preparar para que ela volte, né? E ela entenda, veja como é a dinâmica do mercado, tudo, porque eu falo, eu não ofereço um serviço jurídico qualquer, um processo, é algo que influencia o patrimônio, e mexer com o dinheiro das pessoas é algo que mexe no sono, na estrutura familiar, então é importante que a pessoa tenha segurança e saiba o que ela está fazendo, né? E eu digo que às vezes a gente tem perfil de cliente. Eu acredito que no seu segmento ali de consórcio também tem um cliente que já chega pronto e tem uns que vão caminhar. Então a gente vai conforme a necessidade do cliente, né? Agora vamos abrir aqui para a pergunta da Laís. Thierry, é você que sabe achar aqui rápido. Com certeza. Já tá no jeitinho aqui. Dando o lance de 60%, descontando uma parte do valor da carta de crédito, qual o prazo em média para contemplação? Vitor. Thaís, vamos lá. A gente tem que analisar o grupo, primeira coisa. Então, eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu entrei antes de eu entrar nessa reunião. Eu consegui um grupo para ele que está contemplando com cerca de 54%. Só que esse 54% a gente não consegue descontar o valor todo. Aí agora eu li de novo a sua pergunta, eu estou vendo, descontar uma parte do valor da carta. É isso aí. Então, com ele, a gente achou um grupo com 54%, aonde a gente fez um valor mais alto, pegou 30%, que é o que, né, nesse grupo a gente consegue pegar da própria carta, e o restante do valor a gente colocou. Só que esses 60%, muitas vezes, os grandes gurus, eles não te explicam que é em cima da taxa junto com a taxa de administração. Então, é o grande erro, porque você acha que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma carta de 100 mil. Eu estou com uma carta de 100 mil, eu vou pegar 30 mil da própria carta, 30 mil do meu bolso, vou conseguir contemplar e vou receber 70 mil, que é descontado os 30 mil. O cálculo não é assim. A gente tem que sentar, entender qual é o seu valor, entender qual é a taxa de administração que a gente está conseguindo ali para você, para que esses 30 mil, ele vai virar, às vezes, 42, às vezes 45, às vezes 47. Então, ou seja, você não vai dispor de 30 mil, você vai dispor um pouco mais do que o valor dos 30%. Ficou claro, Laís? Ficou sim. Eu perguntei isso até porque a gente fez aqui um arremate, né, com a Bruna, então a gente já está aguardando agora o juiz emitir a carta, tudo direitinho, né? E eu fiquei pensando nisso do consórcio para alavancar o valor. Então, por exemplo, a gente vende esse apartamento que a gente comprou de leilão, entra no consórcio, mas aí precisa que saia rápido, né? Para depois voltar para o leilão e comprar 2 em vez de 1, você entendeu? Então, pensando em estratégias, assim. Mas eu também não quero ficar 10 anos pagando um consórcio, porque para mim, hoje, não seria o objetivo, né? Eu preciso disso rápido.
Entendi. O prazo, a gente costuma dizer, Laís, que o prazo você quem faz. Por quê? A gente vai escolher um grupo aonde esteja contemplando ali com a média que você tem de lance e vamos deixando, né, os valores cada vez menores por conta do lance que você deu. Então, ou seja, o que a gente pode depois, né, entrar numa reunião particular, entender quais são os valores e te mostrar isso na prática com os grupos que eu posso te localizar, que a gente possa Legal. localizar. Ah, Vitor, vai ser algo rápido? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do quanto que você tem em mente para gastar e depende do que a gente vai encontrar de grupo interessante para você. Tá bom. E qual que são as empresas que você trabalha? Hoje eu trabalho com as principais administradoras que eu trabalho são Porto e Servopa, são as duas maiores que eu trabalho. A gente tem Tá. clientes em outras administradoras, mas as principais são Porto e Servopa. Tá bom, vamos marcar sim, então um bate-papo. Tá. Depois, Perfeito. Thierry, você faz a Eu ponte, por faço. favor? Passo Valeu. sim, eu passo o contato aqui de vocês. Muito legal. Esse entendimento que o Vitor passou, eu achei já um diferencial, porque você olha, né? Porque aí quando fala estratégia de contemplação, beleza, é uma estratégia de contemplação, mas não é muito visual. Agora, não, calma aí, eu vou observar dentro do grupo o valor de entrada médio, e aí, com base nisso daqui, eu vou ter uma ação prática que aí realmente aumenta a sua contemplação. Não é um negócio que você está falando de coisas abstratas, né? Em que você realmente. Aí sim a gente tem um plano, né? A gente tem um passo a passo ali, claro, para conseguir executar o investimento, a estratégia, a alavancagem, como a Laís está fazendo, de uma forma muito, muito prática, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Foi muito bacana. Agradecer o Vitor pelo tempo, a disponibilidade, tá? De estar com a gente aí, fazendo a live para o pessoal. Lembrando que vai estar disponível no YouTube, tá? Você que está assistindo a live pelo YouTube já gravado, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário aqui, fala o que você achou da live, tá? E um pouquinho do trabalho que nós vamos fazer aqui no YouTube para você que está acompanhando a gente de forma gravada, tá bom? Então, pessoal, eu sou o Thierry, você está aqui no meu canal, juntamente com a Bruna Antiqueira hoje, que é minha sócia na Remate Perfeito, e eu tenho certeza, eu sempre uso aqui para finalizar os nossos vídeos, né? Eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo. Então, vou encerrar aqui a gravação, agradeço muito a todos. Vitor, se você quiser fazer os seus agradecimentos, não sei, onde que o pessoal encontra você, sua rede social, o seu escritório aí no Espírito Santo, como que o pessoal encontra você? Eu, né, primeiramente agradecer a oportunidade, foi muito bacana, logo quando a gente começou a conversar, eu achei fantástico poder falar um pouco mais sobre o consórcio aí para as pessoas, né, poder mostrar de fato a realidade do consórcio e não simplesmente, né, as ilusões que algumas outras pessoas pregam. Então, muito obrigado a todos que acompanharam a gente, obrigado aí ao pessoal que vai acessar depois, então, ou seja, agradecer mesmo de coração. O meu Instagram é consórcio com Victor Silveira, então, caso, né, queiram lá seguir, consórcio com Victor Silveira, Victor com C, tá? O meu escritório fica em Itaparica, Vila Velha, no edifício Itaparica Top Business, sala 1612, né, 1612, e estou aqui inteiramente à disposição, à disponibilidade para atender vocês, para a gente, de fato, mostrar a realidade de uma contemplação com planejamento, com programação, com uma coisa que seja realista e não ilusória, igual algumas outras pessoas pregam aí, tá bom? Obrigada, viu, Vitor? Sempre um prazer falar com você sobre consórcio e alavancagem, viu? Obrigado.